Olá, estudantes! Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui do canal Sanhaço. Eu me chamo Alex Matos e hoje estou trazendo o melhor conteúdo sobre antibióticos do YouTube. É isso mesmo que você está ouvindo. Eu fiz esse trabalho totalmente interativo, totalmente dinâmico, onde você vai poder aprender através de elementos visuais, simulações realísticas, com vídeos autoexplicativos, tratando sobre o tema de antibióticos e também de resistência, bacteriana. Então, gente, se você é estudante, se você é leigo e se você também é profissional de saúde, você está no lugar certo. Não deixe de assistir o vídeo até o fim, pois eu tenho certeza que você vai aprender muito com o nosso conteúdo. Meus amigos, antes de mais nada, eu gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito no meu canal, que se inscreva. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. A sua inscrição, o seu like, o seu compartilhamento, eles ajudam demais o nosso desenvolvimento, ajudam demais o nosso crescimento. Estou aqui às 3 horas da manhã gravando, ring light no rosto. Esse trabalho aqui que eu fiz, que eu desenvolvi, está sendo produzido praticamente há 5 meses. Um trabalho de altíssima qualidade para levar conhecimento a você, um conhecimento gratuito. Então, como forma de prestigiar o meu conteúdo, não deixe de se inscrever no meu canal, tá bom, gente? Muito obrigado mesmo pela compreensão, muito obrigado pelo carinho de sempre. Estou atualizando aí o canal, como vocês podem ver, tem mudanças no canal, então já coloquei a vinheta nova. Nosso canal está passando por um upgrade sensacional. E vamos agora, gente, começar o nosso vídeo falando do que a nossa proposta. Então a gente vai falar sobre os beta-lactâmicos, os fluoroquinolonas, vamos falar sobre os aminoglicosídeos e os macrolídeos. Isso numa primeira parte, na parte 1. Numa segunda parte, que é o próximo vídeo que nós vamos desenvolver, vamos falar sobre os sulfonamidas, vamos falar sobre as tetraciclinas e os glicopeptídeos e as oxazolidinonas, tá bom? Então, dando início aqui ao nosso vídeo, vamos entender primeiro. Antes de a gente tentar entender, as classes dos antibióticos, vamos pegar pequenos conceitos para quando a gente chegar lá na frente não ficar perdido. A gente tem que entender, antes de mais nada, que existem antibióticos que são bactericidas e existem outros antibióticos que são bacteriostáticos. Alex, eu não sabia que existia isso. O que isso está me dizendo? Eu estou dizendo que antibióticos bactericidas, eles são antibióticos que matam bactéria. Então, enquanto os antibióticos bacteriostáticos, eles vão impedir o crescimento bacteriano, mas não significa que eles os matam. O que você está querendo me dizer, Alex? Eu estou querendo dizer o seguinte: antibiótico bactericida, como ele funciona? Basicamente da seguinte forma: eles vão inibir uma enzima ou alguma molécula vital ali da bactéria que esteja relacionada à sua reprodução ou parede, enfim, de forma irreversível. Uma vez que ele se liga de forma irreversível, aquela ligação covalente, a ligação forte, ela praticamente só se desprende quando aquela enzima ou aquela molécula morre. Então ela impede de fato mesmo de que a bactéria se desenvolva. Isso vai culminar na morte bacteriana. E o bacteriostático, normalmente, ele faz uma ligação que ela é reversível. Ela se prende praticamente à enzima ou então aquela molécula da bactéria por algumas horas. E aí, ela, depois dessas certas horas, ela se desprende. Então ela dá mais tempo para a bactéria que cria a resistência. Alex, tá bom, mas onde isso vai impactar a bacteriostática? O que eu quero causar quando eu dou um antibiótico bacteriostático para a minha bactéria? Eu quero ganhar tempo para quê? Para o meu sistema de defesa combater a bactéria. Então o bacteriostático praticamente ele segura aquela reprodução, para que o organismo ele possa cumprir o seu papel. Por isso que você pode ver que muitas das vezes a gente associa antibióticos, coloca um bactericida com um bacteriostático. Mas isso é um tema mais para frente que a gente vai falar. Eu queria só que vocês frisassem nisso. Diferença de bactericida para bacteriostático, porque a gente vai ver isso lá na frente, tá bom? Então, bactericida praticamente mata e o bacteriostático não significa que vão matar. Vamos ao próximo ponto. E onde eu quero falar, agora falando de bactericida e bacteriostático, onde eu quero chegar? Eu quero chegar ao seguinte, exemplo de antibiótico bacteriostático: macrolídeos e sulfonamidas. Exemplos de antibiótico bacteriostáticos: azitromicina, claritromicina, eritromicina. Na classe dos sulfonamidas, sulfametoxazol,
e a sulfadiazina. Então são exemplos de bacteriostáticos. Vou dar um exemplo aqui no macroídeo que a gente usa, por exemplo, a azitromicina. Alex, vamos dar um exemplo aqui clássico. Eu tomo azitromicina, né? Efeito bacteriostático. Então, se eu quero ganhar tempo para o meu corpo combata e uso um bacteriostático, somente a azitromicina, e uso, por exemplo, um corticoide, vamos dar uma prednisolona, etc. Então, eu uso um corticoide que baixa a minha defesa e estou usando um antibiótico bacteriostático. O que isso pode levar a ocorrer? Pode ocorrer que não pode ter o efeito desejado. Esse estou usando um exemplo clássico, né, para você tentar entender onde o antibiótico bacteriostático ele pode estar sendo necessário um aditivo, né, um outro medicamento que possa agir de forma sinérgica, né? Quando você vai praticamente usar, né, um antibiótico com um corticoide, né, que vai baixar sua defesa, e você quer sua defesa para poder combater. Então, né, esse exemplo que eu dei é praticamente para você frisar, né, qual o mecanismo de ação, né, dos bacteriostáticos. Aqui são os exemplos dele. E na classe, né, dos bactericidas, nós temos como exemplo os beta-lactâmicos, os aminoglicosídeos e os fluoroquinolonas, tá bom? Então, na classe dos beta-lactâmicos, nós temos a penicilina, nós temos a amoxicilina, ceftriaxona, menopenem, os aminoglicosídeos, a gentamicina, a tobramicina e a amicacina. E nos fluoroquinolonas, o ciprofloxacino, levofloxacino e o moxifloxacino. Então, como eu citei no exemplo anterior, se nos macrorídeos e sulfonamidas eles são bacteriostáticos, aqui neste caso agora estamos falando de antibióticos bactericidas. É importante saber essa diferença, porque mais à frente a gente vai entender tudo de uma forma bem esmiuçada. E agora chegou praticamente, né, na nossa primeira categoria, os inibidores de síntese de parede bacteriana. Frise esse conceito aqui, gente. Então, inibidores de síntese de parede bacteriana são os nossos beta-lactâmicos. Os beta-lactâmicos que estão relacionados a essa categoria aqui de antibióticos: as penicilinas, as cefalosporinas, os carbapenêmicos e os monobactâmicos. Então, né, os beta-lactâmicos eles têm como característica inibir síntese de parede bacteriana. Tá passando um exemplinho aqui embaixo, ó, da parede bacteriana. No próximo vídeo que a gente vai falar agora, a gente vai esmiuçar esse conteúdo, a gente vai entrar dentro dessa bactéria aqui, tá? Então, né, inibidores de síntese de parede bacteriana, beta-lactâmicos. Beta-lactâmicos, penicilinas, cefalosporinas, carbapenêmicos e monobactâmicos. Vamos entrar agora aqui no que está acontecendo, tá? Eu vou pausar um pouquinho esse vídeo, tá bom? Para que vocês entendam bem lentamente o que está ocorrendo, tá? Vamos pegar aqui o nosso cursor. Então aqui nós temos o desenvolvimento da penicilina, né? A descoberta da penicilina em 1928, passando no nosso vídeo. E aí, né, desenvolvimento das penicilinas, descoberta. Nós temos ali, ó, em 1945-46, né, aquela primeira penicilina disponível para compra. Vamos passar mais um pouco. Bom. E aí, olha o que aconteceu agora, ó. Né? As técnicas de descoberta do anel, da estrutura, né? Feito por cristalografia de raio-x, tá? Vamos lá. Ó. Agora, né, já se estuda a estrutura, né? Ó, já temos aqui no 45, né, a estrutura da penicilina, a descoberta da estrutura dela. E agora penicilina G e penicilina V. A penicilina V, penicilina oral, que foi ele praticamente, né, sustentada ali para uso oral em 1952. E vamos lá. Agora a parte da síntese da penicilina. Ela foi sintetizada. E agora ali, ó, nesse exemplo aqui, né, a penicilina agindo, matando as bactérias.
né? Praticamente os beta-lactâmicos aqui, né? Eu estou falando de penicilina, mas praticamente aqui a gente vai falar do mecanismo gerador beta-lactâmicos. Então, vou pausar aqui. Agora é a parte da explicação. Explicação linda, que por sinal que a gente vai fazer, tá? Aqui a gente pega uma estrutura da bactéria, tá? Deixa eu botar mais um pouquinho para frente. Tá, ó. Ele está apontando aqui, né, por uma membrana celular, uma bicamada fosfolipídica, tá bom? Apontando aqui dizendo que ela se apresenta dessa seguinte forma. Vamos lá, vamos entender. Ó, ela fala que existem estruturas, né, na bactéria. Essa daqui é gram-positiva e vai existir a gram-negativa que vai estar mais à frente. Então, ó, estruturas na bactéria. A membrana celular, diferente de parede celular, tá bom? Então temos uma membrana celular que é uma camada, bicamada fosfolipídica, e aqui tem uma camada de peptidoglicano, que é uma matriz celular também que vai formar a parede. Vamos botar para frente. E agora o que está acontecendo? Vamos lá, ó. Bactéria gram-positiva, tá bom? Essa bactéria aqui, ó, ela é a gram-positiva, tá? Por que ela é gram-positiva? Vamos botar a diferença básica. Porque ela tem uma camada, né, uma membrana celular e tem uma camada espessa de peptidoglicano, uma parede celular espessa de peptidoglicano. Vamos lá? Deixa eu só botar aqui um do lado do outro. Pronto. Onde eu queria chegar, tá bom? Eu queria chegar aqui. Diferença de uma bactéria gram-positiva para gram-negativa. Nós temos aqui no seu interior, né, o seu material genético, né, as suas proteínas, as suas células, enfim. O que vai diferenciar uma bactéria gram-negativa de uma bactéria gram-positiva? Reparem só, nós temos aqui uma membrana celular na gram-positiva e temos uma camada espessa, que é essa camada verde aqui, de peptidoglicano, que forma a parede celular da bactéria, tá? E na da gram-negativa, né, nós temos aqui uma membrana celular e depois uma camada fina, ó, fininha, de peptidoglicano e depois uma outra membrana, né, celular. Então aqui temos duas membranas, né, que vão recobrir uma camada fina de peptidoglicano. Então praticamente essa diferença numa bactéria gram-positiva e gram-negativa. E você vai entender por que isso faz total diferença na hora do manejo de antibiótico. Olha o que vai acontecer, tá? Ó, diferença entre as duas. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Pressão. Deixa eu pausar o vídeo. Olha o que está acontecendo, pressão, tá? Ó, deixa eu botar aqui, pressão, ó. Por quê? Né, o mecanismo das bactérias, né, dos inibidores de síntese de parede bacteriana, eles estão relacionados ali à sua parede celular. Porque, né, o seu mecanismo, eles visam a destruir, né, a eliminar aquela formação de parede celular. Vamos tentar entender o conceito que está ocorrendo aqui. Está havendo pressão, né, na bactéria. Então, quando a gente fala pressão, a gente fala em pressão osmótica, a gente fala de osmolaridade. O que está acontecendo? Osmolaridade, equilíbrios de concentrações. Então, se eu tenho um meio extracelular que tem uma concentração, né, e eu tenho um meio intracelular que tem uma outra concentração também, um meio hipertônico ou meio hipotônico, enfim, a tendência é o quê? É que aquele meio hipertônico, né, ele puxe água para dentro dele. Aquele meio concentrado puxa água para dentro dele. E aí a célula começa a inchar, entra em lise e explode. É basicamente esse o mecanismo que eu estou explicando aqui para vocês, que vocês vão ver isso na íntegra acontecendo, tá bom? Então, dentro da bactéria, né, ele é um meio mais concentrado, né? E o meio intracelular é menos concentrado em relação ao interior da bactéria. Então, se eu derrubo a parede da bactéria, se eu derrubo o que envolve ela, o que acontece? Eu derrubo aquela camada de peptidoglicano, a minha membrana, né, celular, né, ela vai, de uma certa forma, não aguentar aquela pressão osmótica. E aí, né, ela vai começar a atrair água para dentro dela, ela vai inchar e vai entrar em lise. E vamos ver como isso funciona na íntegra. Olha só.
Olha que lindo. Pressão, né, osmótica. Olha o que está acontecendo agora, ó. Olha o material aqui denso, concentrado. A minha parede destruída. Pum, explodiu. Bum. E isso aí, né, praticamente vai acontecer praticamente com todas. Agora, vamos ver o que está acontecendo aqui. Isso aqui já é um esmiuçando o conteúdo, né, da camada de peptídeo glicano. Ó, essa camada de peptídeo glicano em verde. Ó, esmiuçando. O que é a camada de peptídeo glicano, tá? Ela é formada praticamente por um açúcar que está aqui em cima. Vamos seguir. Uma camada, né, de aminoácidos. E aqui praticamente uma ponte, né, que é a terminação de aminoácido, que é a dealanina. E é importante vocês entenderem essa dealanina, porque ela vai se conectar através de uma enzima chamada, né, transpeptidase a uma outra deala. E aí, se conectando, elas vão formar esse enrijecimento da parede. Olha o que vai acontecer, gente. Eu vou botar bem detalhado, ó. Ó, a parede se formando, tá? Formando as pontes, se conectando, a camada de peptídeo glicano se fortalecendo. E quem está fortalecendo isso tudo? Olha ele aqui embaixo, nosso amigo aqui, ó. Amigo não, inimigo, né? Vamos lá. Ó. Então, essa daqui é a nossa enzima em roxo, aqui é marrom, desculpa. Essa em marrom é a nossa enzima. Essa enzima ela é chamada de transpeptidase. Qual é a função praticamente da transpeptidase? Ela pega o deala, ó, dealanina, que é essa pontinha ali que eu expliquei a vocês, ela traz para dentro dela e ela junta com uma outra deala. Ela praticamente faz a conexão entre as dealas. Essa ponte é uma ponte onde ela fica no meio, juntando as duas? Não. Ela é como se fosse um aperto de mão. Ela pega as duas assim, ó, e conecta. Conectou, ela vai se desprender, tá bom? Vamos ver aqui como vai funcionar no vídeo. Ó. Então ela aqui, ó, pegou aqui o deala, ó, o deala entrando, entrou o deala, ó, a pontinha aqui do deala, ó, vai conectar aqui com o outro, ó, conectou. Ó, conectou, tchau, vida que segue, continue formando mais. Aí agora entrou nossa penicilina aqui, ó. Pausei aqui, tá? E agora, quem tá entrando aqui? A nossa penicilina, ó. Vamos lá. Importante saber, né? Por que é importante você entender a estrutura do beta-lactâmico? Porque o seu anel beta-lactâmico, ele se parece muito com o deala. E por isso, né, essa enzima aqui, transpeptidase, ela se liga, né, ao anel beta-lactâmico, né, a penicilina. E aí, o que acontece? Uma vez que ele se liga aqui ao beta-lactâmico, ele não pega mais o deala. Então esse é o principal mecanismo. Eu pego, a penicilina se liga, e aí eu não consigo mais ligar o deala. E se eu não ligo o deala, o que vai acontecer? Ponte fraca, não vai ter mais formação, não vou conseguir mais juntar uma coisa com a outra. A minha parede vai ficar solta, né? E aí vai começar a se degenerar. Entra água, pressão, pum, célula lisa explode, tá bom? Vamos lá. Vamos voltar o vídeo aqui, ó. Ó o que está acontecendo. Ó, entrou então, ó. Anel beta-lactâmico, ó. Beta-lactame ring, ó. Tá bom? Ele chegou ali, ó. Se conectou. E aí, aqui, ó. Cadê meu deala aqui embaixo, aqui, querendo conectar? Eu não consigo mais, ó. Não estou formando mais. Tá bom? Aí deu o exemplo aqui, ó. Amoxicilina, meticilina. A estrutura é essa daqui, ó. O anel beta-lactâmico, tá bom? Que é característico. E aí, né? Ele estava falando aqui os mecanismos, né, que esses antibióticos beta-lactâmicos eles atuam para poder eliminar as bactérias, que é inibindo a sua síntese de parede. Não tem síntese de parede, porque a parede não forma, não cola uma com a outra, porque, né, aquela enzima lá, ela se liga ao anel beta-lactâmico. E agora chegou mais um elemento, olha aqui, ó. Quem tem esse camarada aqui, ó? Tá? Deixa eu voltar aqui, ó. Deixa eu voltar um pouquinho. Tá. Nossa, aqui tá falando o mesmo mecanismo, deixa eu ver. Ah, tá, da meticilina. Ó. Falando dos mecanismos de meticilina. Pronto. Deixa eu botar aqui no outro momento. Ah, tá, é esse aqui agora, ó. Beta-lactamase, tá? Entrou mais um elemento aqui no nosso vídeo. O que é a beta-lactamase? Lase,
Normalmente, né, amilase, tudo remete a pensar em enzima, tá? Beta-lactamase, ela vai causar o quê? O que essa enzima ela faz? Primeiro, ela é uma enzima da bactéria. São todas as bactérias que fazem beta-lactamase que produzem? Não. Nem toda bactéria produz beta-lactamase. Essa enzima, ela é ruim por quê para o nosso antibiótico? Porque ela é a enzima que ela vai hidrolisar o nosso anel beta-lactâmico. Lembra que o nosso anel beta-lactâmico se parece, né, lá com deala, né, e aí ela entra aqui, ó, na nossa transpeptidase, né, e não deixa o dela se ligar. Só que essa enzima aqui, a beta-lactamase, o que ela faz? Ela pega o anel beta-lactâmico, ela vai hidrolisar, ela quebra, então não tem mais função. Então, praticamente ela está destruindo o nosso antibiótico. Vamos ver aqui ela atuando. Ó, vendo? Consegue perceber, ó? Era para estar vindo para cá, nosso antibiótico, ó. Ó, o anel beta-lactâmico está intacto. Deixa eu voltar para vocês pegarem, ó, conteúdo esmiuçado, ó. Ó. Chegou aqui o nosso antibiótico, ó. O anel beta-lactâmico, né, ele está intacto. Até então ele está intacto. Entrou na enzima intacto. E agora? Hidrolisou. A enzima beta-lactamase, ela hidrolisou, quebrou o nosso anel beta-lactâmico, sem função. Tá? Olha lá. Pronto. E aí, o que acontece? Por que eu estou explicando isso? Porque agora a gente vai entender outros mecanismos, né? Porque você ouve falar amoxicilina mais clavulanato, ampicilina mais sulbactam, imipenem mais cilastatina. Normalmente, esses fármacos que são usados de forma concomitante aqui, né, ácido clavulâmico, eles são inibidores da beta-lactamase. Então, né, o que eu uso praticamente? É uma estratégia de a gente poder inibir a beta-lactamase para que a beta-lactamase, né, ela não hidrolise nossa beta-lactâmica. A gente quer a nossa função do anel beta-lactâmico bem ativa, né? Então, né, se ela está, por exemplo, se eu uso só uma amoxicilina, ela pode não fazer efeito. Mas se eu uso a amoxicilina mais o clavulanato vai lá, né, na enzima, como eu vou explicar à frente, e ela vai interromper a ligação. Vamos lá como vai funcionar. Olha. Aqui, ó. Agora entrou quem? Olha quem chegou na parada aqui, ó. Deixa eu botar aqui, desculpa aqui que deu uma corrida. Olha, o que acontece agora? Entrou quem? O nosso beta-lactâmico. Ó, nosso beta-lactâmicozinho que bonitinho. E ele, quem era para entrar aqui? Não era a nossa amoxicilina, certo? Mas agora entrou o ácido clavulâmico. Então, né, ele está inibindo a beta-lactamase. Ele não está deixando a minha amoxicilina se ligar. E aí a amoxicilina volta para a função dela lá, ó, de querer, né, se conectar à nossa transpeptidase. Vamos lá, vamos ver o vídeo rolando. Ó, ali, ó. Aqui, ó. Eu tô querendo chegar aqui na beta-lactamase, mas já está ocupada. Esse sítio já está ocupado, tá bom? E temos também os exemplos também, né, de antibióticos dos beta-lactâmicos, que é o cefepime e meropenem também, que são de amplo espectro, que também matam essas bactérias multiresistentes. Deixa eu só agora... Bom, agora nós vamos falar das gerações dos beta-lactâmicos. Nas penicilinas, nós temos aqui de primeira geração a penicilina G, a benzilpenicilina e a penicilina V. Na segunda geração, nós temos as oxacilinas, né, as cloxacilinas, as dicloxacilinas e as nafcilinas. Na terceira geração, nós temos a amoxicilina e a ampicilina. E na quarta geração, a piperacilina e a ticagrelina, tá bom? Essas são as gerações das penicilinas. Nas cefalosporinas, né, nós temos de primeira geração a cefalexina e a cefazolina, de segunda geração a cefuroxima, a cefoxitina e cefaclor. Na terceira geração a ceftriaxona, ceftazidima e cefotaxima. Na quarta geração a cefepima e na quinta geração a ceftarolina e o ceftobiprole, tá bom? Essas são as gerações das cefalosporinas. E nos carbapenêmicos, agora nós temos de primeira geração imipenem mais cilastatina, de segunda geração meropenem e doripenem, e terceira geração
ertapenem. Repararam uma coisa interessante? É interessante, você consegue praticamente identificar a classe dos antibióticos através do final do seu nome. São bem parecidos, tá bom? Então, penem, penêmicos, carbapenêmicos, benepenem, uripenem. É bem similar, uma forma de decoreba, tá? Não é uma regra, vai sair por tudo que é final de nome, mas é uma forma de você tentar associar de uma maneira mais simples, tá bom, gente? E os monobactâmicos, nós temos aqui, né, o Astrionam, primeira geração, normalmente é usado quando a gente tem, né, algum tipo de alergia a algum tipo de beta-lactâmico, tá bom? E a ação dos beta-lactâmicos, né? Antes de mais nada, deixa eu só beber uma água aqui, ó. Gente, antes de mais nada, estamos finalizando praticamente nosso primeiro módulo aqui, que é falando sobre os beta-lactâmicos. Vamos entrar agora praticamente em fluoroquinolonas. Mas o que vamos fazer uma reprise rápida. Nós falamos de beta-lactâmicos, nós falamos até agora de inibidores de síntese de parede bacteriana. São aqueles que inibem a síntese da parede, aquela junção, lembra? Né? Que ela é mediada ali por transpeptidase, tá bom? Então, uma vez que o nosso beta-lactâmico, que tem um anel beta-lactâmico, se liga lá e não deixa o DA colar, a parede fica frouxa praticamente, pressão osmótica, a célula explode por lise. Fechando praticamente o tema dos beta-lactâmicos, inibidores de síntese, tá? Quem são eles? As penicilinas, cefalosporinas, carbapenêmicos e monobactâmicos, tá bom? O espectro de ação deles, tá? Desculpa que tem algumas palavras aqui que estão um pouquinho erradas, porque quando eu coloquei isso para fazer gerar no IA, o IA tem uma dificuldade de formar palavras, né? Por mais que você coloque a palavra certinha, ele tem uma dificuldade de formar palavras, mas eu vou ler aqui direitinho, tá bom, gente? Espectro de ação dos beta-lactâmicos, né? Então nós temos as penicilinas, né? Praticamente elas atuando contra gram positivo, né? Algumas penicilinas também elas cobrem gram negativos e é aeróbio, tá bom? Cefalosporinas, né? Elas cobrem tanto gram positivos quanto gram negativos. Lembra da diferença lá do gram positivo e negativo que eu falei lá na frente? Eles têm essa cobertura, né? Os carbapenêmicos, eles têm também amplos espectros, também são usados principalmente em infecções hospitalares graves. Os monobactâmicos são praticamente um espectro voltado para os gram negativos, e ele é útil em pacientes alérgicos, né, beta-lactâmicos, como eu citei, tá bom? Então é praticamente esse o espectro de ação. E aí, gente, né, por que o antibiótico ele não pode fazer efeito? Por algumas estratégias, né, que a bactéria pode desenvolver a fim de fazer com que aquele antibiótico, né, ele não cause dano. Um deles, né, é o metabolismo da bactéria. Por exemplo, bactéria anaeróbia não transporta aminoglicosídeo porque tem oxigênio. O que você está me dizendo aqui, Alex? Estou dizendo o seguinte, que existem bactérias que são aeróbias e são anaeróbias. Umas, né, elas se desenvolvem praticamente com a presença de oxigênio e a outra não. E o aminoglicosídeo, ele é transportado para o interior da bactéria por meio de oxigênio. Ele é o transporte, ele é feito por transporte dependente de oxigênio. Então, se eu não tenho oxigênio no meio bacteriano, eu não sou transportado até o meio. Por isso que ele está dizendo aqui, né, que algumas bactérias, né, elas têm esses mecanismos de poder, né, se blindar contra certos tipos de antibióticos, né, e também por conta mesmo da sua característica natural, por ela ser ou aeróbia ou anaeróbia, enfim, tal antibiótico pode não fazer efeito por essa característica. Tá. O local também da infecção, né, tecido necrótico sem oxigênio, né, que vai pedir a ação do antibiótico. Lembrando que existem antibióticos que vão precisar do oxigênio para poder, né, atuar, tem outros que não precisam, enfim. E a barreira também do antibiótico, o abscesso, né, encapsulado, o biofilme, conceito muito bom, biofilme, a gente trabalhar porque o biofilme ele é uma camada mais espessa, mais polimeral, né, aquela junção de bactérias que muitas das vezes elas só vão ser removidas por uma ação mecânica, né? O antibiótico ele faz o efeito sim, o biofilme sim, mas ele é uma resistência mais forte da bactéria, tá bom? Então muitas das vezes, dependendo da região que ele esteja instalado, uma ação do antibiótico pode ser ineficaz.
Tem que ter uma ação mecânica para poder fazer remoção de biofilme, tá bom? Então o que eu falei agora? Porque o antibiótico não pode fazer efeito por algum tipo de estratégia da bactéria ou, né, ou por uma característica dela que a gente vai ter que mudar, né, nosso plano terapêutico. E agora, gente, vamos entrar nas fluoroquinolonas, nos nossos inibidores de DNA-gerase e topoisomerase. Pausa rápida aqui, ó, só para falar uma coisa. Gente, ó. Fechamos o primeiro módulo. No primeiro módulo, fazendo uma reprise rápida, o que nós estávamos falando? Estávamos falando de inibidores de síntese de parede bacteriana. A estratégia daquele antibiótico ali, dos beta-lactâmicos, era inibir síntese de parede. Só que assim, nem tudo vai estar voltado só a inibir parede. Agora, tá bom, mas se eu não conseguir inibir parede, acabou o mundo? Não. Vamos usar outra estratégia. Vamos lá atravessar a parede, vamos usar lá agora um fluoroquinolona e vamos inibir uma DNA-gerase e uma topoisomerase. Mudou a estratégia agora. Não é mais parede, não quero mais saber de parede porque eu não estou conseguindo, o alvo não é mais esse, né? E aí o que acontece? Nos inibidores de DNA-gerase e topoisomerase, nós temos característica aqui, né, o ciprofloxacino, levofloxacino, moxifloxacino ao final do nome, ofloxacino, que vão remeter a gente pensar em fluoroquinolonas, tá bom, gente? O anel de flúor, aqui ó, o Fzinho aqui de flúor, e eles vão inibir, eles vão mandar lá, o seu antibiótico, eles vão se ligar a uma enzima, ó, DNA-gerase, ao final ase, topoisomerase, a fim de que? Inibição que? Reversível? Sim, porque ele é bactericida, tá? E aí, uma vez inibindo, a função principal dessa inibição é fazer com que essas enzimas, elas que evitam o superenrolamento do DNA, cortando eles e juntando, né, com que elas não trabalhem dessa forma. E uma vez que elas não trabalham da forma que elas estão habituadas a fazer, né, há o superenrolamento do DNA, e aí a bactéria acaba morrendo por conta disso. Vamos ver isso na íntegra? O que acontece? Deixa eu ver aqui se eu consigo passar o vídeo. Tá bom? Olha só. Enrolamento do DNA, tá? Vamos ver aqui. Tá lá o seu DNA bacteriano, né? Isso aqui é o DNA bacteriano, praticamente. Ó. E aí, ó. Essas enzimas aqui, elas vão cortar e vão juntar o DNA. Vamos lá, ó. Coisa linda aqui, ó, acontecendo. Para evitar esse super enrolamento aqui, ó. Vamos juntar. Cortar e juntar. Elas praticamente desligam e ligam, tá bom? É basicamente isso, ó. Desliga de um lado, liga do outro. Lembra lá daquela enzima lá do beta-lactâmico, quando ele juntar uma coisa com a outra? Aquelas podem fazer isso. As enzimas, elas têm essas características de poder desligar uma coisa e juntar com a outra, tá bom? O enrolamento, deixa eu ver a parte que traduz praticamente o que a gente está querendo. A nossa proposta. Tá, vamos lá, a nossa proposta está aqui, ó. Pronto, cheguei onde eu queria, tá? Ó. Corta junta. DNA-gerase e topoisomerase, aqui, ó. Fazendo esse corte e junção, tá? Produção, corte e junção. Corte e junção. Ó. Corte e junção. Enrola, corte e junção. Tá vendo? E aí nosso fluoroquinolona, ele vai praticamente se ligar a essas enzimas e pedindo o seu enrolamento, entendeu? A sua quebra e a sua junção. E uma vez que acontece isso, né, morte da bactéria, porque essa ligação normalmente ela é irreversível, tá bom? Então vou deixar mais um pouquinho para vocês verem o mecanismo, ó. Enrolamento do DNA, bactéria juntando, com a enzima cortando, juntando, ó, vendo? Coisa linda. Como o nosso corpo, né, é lindo, como as bactérias são interessantes, né, do ponto de vista científico, o seu metabolismo. Tá bom, gente? E agora, no próximo, né, vamos falar agora, deixa eu ver. Tá. Agora já entramos nas principais fluoroquinolonas, tá bom? Os principais fluoroquinolonas de primeira geração,
o ácido naridíxico. De segunda geração, o ciprofloxacino, o norfloxacino e o ofloxacino. De terceira geração nós temos o levofloxacino, sparfloxacino, e na quarta geração o mocfloxacino, né, que é o Avalox, gemifloxacino e o trovafloxacino, tá bom? Então, gerações dos fluoroquinolonas estão aqui, né? Claro que eu esqueci de mencionar, mas normalmente as gerações, né, elas vão remeter, né, um aprimoramento, né, um amplo espectro sobre aquela bactéria. Então, assim, com o passar do tempo a gente vai desenvolvendo antibióticos, né, de gerações mais recentes, para quê? Com uma cobertura maior contra certos tipos de bactérias, tá bom? Então, quanto maior a geração, tende-se a crer, né, que aquele antibiótico ele tem um amplo espectro contra aquele tipo de bactéria. Mas não significa que a gente tem que começar, né, praticamente da última geração. Não, normalmente a gente pega, vê o ciclo praticamente da primeira, né, e em diante. E aí, praticamente, se ele estiver resistente, aí sim a gente coloca uma estratégia mais arrojada. E agora, gente, nós chegamos aos nossos aminoglicosídeos, os nossos inibidores de síntese proteica bacteriana. Síntese proteica bacteriana. Aminoglicosídeo, síntese proteica. Antes de mais nada, eu vou voltar rapidamente aqui na memória, para a gente poder memorizar de uma maneira mais tranquila, né? Porque, afinal de contas, a gente vai para um tema, pega de cima para baixo de novo para poder reprisar. Então, a primeira estratégia nossa era o quê? Do beta-lactâmico. Era a gente inibir síntese de parede bacteriana. Aí depois nós falamos dos fluoroquinolonas, que a principal estratégia era o quê? Inibir DNA gerase e topoisomerase, estratégia de DNA. Agora mudou tudo. Agora nós temos aminoglicosídeos, que vão inibir o quê? Síntese proteica. E quando a gente fala síntese proteína, a gente fala unidade ribossômica. Então, né, os aminoglicosídeos, eles se ligam irreversivelmente à subunidade 30S dos ribossomos. Isso vai provocar uma leitura errada do RNA mensageiro, a produção de proteínas defeituosas, as formações de canais letais na membrana plasmática. Isso vai resultar na morte celular e eles não funcionam bem contra anaeróbios, pois o oxigênio é insuficiente para ativar o transporte. Então, quando a gente fala aminoglicosídeo, transporte dependente de oxigênio, então a gente tem que entender o que é uma bactéria, né, aeróbia e a anaeróbia, uma, né, praticamente depende do oxigênio e a outra não, para a gente entender que se a gente fizer um aminoglicosídeo numa bactéria que é anaeróbia, praticamente que não tem oxigênio circulante, o que vai acontecer? Não vai haver transporte. E aí esse antibiótico não vai funcionar contra essa bactéria anaeróbia. Então, cada antibiótico ele tem uma especificidade de bactéria, se ela pode atuar em bactéria aeróbia ou anaeróbia. Tanto é, se parar para pensar, vamos fazer uma reflexão. Quando você que é profissional de saúde, trabalha em laboratório, você está lá no seu laboratório, você pega aquele meio, né, de frasco de cultura, para fazer uma coleta de cultura de sangue, você vê que tem diferenças na colorações dos frascos. De coloração de uma cor roxa, uma cor azul, e aí essa coloração praticamente é que vai determinar se aquela bactéria vai crescer no meio aeróbio e anaeróbio. Então, até mesmo se você fizer, né, uma coleta, naqueles frascos ali, existem diferenças, né, de pressão, de vácuo, enfim. Se você fizer uma coleta errada, colocando ar ou tirando ar, enfim, você acaba modificando o crescimento bacteriano ali dentro. É só uma reflexão para a gente entender, tá bom? Que existe realmente essa diferença, bactéria aeróbia e anaeróbia, e antibiótico que vai atuar em uma e em outra. Voltando aqui o nosso contexto da nossa inibição, né, de subunidade 30S, a gente vai ver agora na íntegra como funciona essa subunidade de 30S. Então, antes de mais nada, deixa eu pausar esse vídeo. Eu gosto de pausar porque eu gosto de explicar, tá? Primeiro, o que temos aqui? Tá, vamos lá. Temos uma unidade 50S ribossomal, temos uma subunidade 30S ribossomal. Se eu juntar a subunidade 30S com a 50S, vai dar 80S? Não. Isso aqui não é uma fórmula matemática, tá bom? Isso aqui, na verdade, é uma unidade, né, chamada de Svedberg, que ela mede a sedimentação. Ou seja, se eu juntar minha subunidade 50S com a 30S, ela vai dar... Esse S é de Svedberg, tá bom? S de Svedberg, que é a unidade de sedimentação. Se eu juntar as duas, ela vai dar uma subunidade chamada subunidade 70S.
Velocidade de sedimentação, para quem é de laboratório, aí pode pensar o seguinte: quando a gente coloca ali o tubo de urina para rodar numa centrífuga, não fica um sedimento no fundo? Então, é praticamente velocidade de sedimentação. É a velocidade que ela sedimenta no meio de uma centrífuga, tá bom? Voltando agora para o contexto, né, do que vai fazer o aminoglicosídeo, né, que está aqui representado por vários medicamentos, streptomicina, gentamicina, tropamicina, neomicina, né, canamicina, na primeira geração, e na segunda geração, né, a amicacina e a nitimicina. O que a gente vai entender é o seguinte: frisa nessa subunidade aqui, ó, 30S. O aminoglicosídeo vai atuar nessa subunidade 30S. O que eu disse lá? Vai causar leitura errada do RNA mensageiro. Olha ele vindo aqui, ó, RNA mensageiro, ó. Vamos lá botar o vídeo para correr. Olha o que está acontecendo. Opa! Tá. Antes de mais nada, tá bom? Ó, eu coloquei aqui para vocês lerem o que está acontecendo. Subunidade 30S é uma subunidade leitora do mRNA. Então, tô lendo isso aqui, ó. Essa subunidade está lendo esse mRNA, tá? E aí, a subunidade 50, ela é montadora dos aminoácidos. Então, uma subunidade que lê e outra que monta. E nós temos um elemento chamado aqui formilmetionina, que é um aminoácido, né, que é usado na síntese proteica bacteriana, chamado aqui de FMET. Tá bom? Olha ele vindo aqui, ó, ele vai se ligar essa leitura aqui do mRNA. Vamos seguir o vídeo. Se ligou, show de bola. Aí, feito isso, ela vai lá, ó, se ligando a subunidade 50S, formamos a subunidade 70S e olha o que aconteceu. Pausei. O que aconteceu agora? Se juntou uma subunidade 30S com uma 50S, formou-se uma subunidade 70S e agora temos sítios específicos. Um EDX site, um sítio de saída. Nós temos um aminoácido site, que é um sítio de aminoácidos, peptide site, um sítio peptídico. E aí o que acontece? Olha, cada um no seu quadrado aqui, ó. Delimitação de sítios, tá bom? Só para você entender. E agora o que acontece? Agora vai entrar nosso antibiótico lindo, leve e solto. Streptomicina, tá bom? Nosso aminoglicosídeo. Se ligou. Olha, ele se ligou. Agora, ó, subunidade 30S, se ligou. E aí, ó, eu deveria formar o quê? Montar aminoácidos, né? Só que agora tá tudo diferente. Tá igual aquela música, né? Mudar as estações, nada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu. Tá tudo assim tão diferente. Então, olha só, eu não consigo mais me ligar, porque eu estou fazendo uma inibição aqui. E aí, né, a minha formilmetionina, né, que deveria se ligar aqui, não se forma, tá bom? Basicamente isso, gente. Na subunidade leitora, tetraciclina é a mesma coisa, enfim. Deixa eu tentar passar um pouquinho o vídeo aqui, ó, para ver se a gente consegue pegar um pouco mais. Ó. E eu vou explicar um pouquinho da 50S aqui, porque no 50S a gente vai trabalhar nos macrolídeos, porque os aminoglicosídeos trabalham na 30S e os macrolídeos eles vão trabalhar na 50S, tá bom? Só que a diferença é o quê? A diferença é que o aminoglicosídeo ele vai trabalhar na 30S de uma forma irreversível, por isso ele é bactericida. E os macrolídeos, que eu vou explicar mais à frente, eles vão atuar na 50S de forma reversível, por isso ele é bacteriostático. Se ligou, se desprende, tá bom? Aí olha só, como é que está acontecendo aqui? Não está se ligando, porque quem está aqui? Tetraciclina. Fechou, gente? Olha o conceito de que lindo. Ele pode tentar o que for. Ó. Entendeu? Ó. Agora tem um outro exemplo aqui, ó, da eritromicina se ligando praticamente num sítio um pouco diferente, tá? Se ligou um sítio diferente. E aí, ó, quando a eritromicina chegou aqui, ela praticamente se ligou aqui, ó, a formilmetionina nesse sítio aqui da 50S. Então, praticamente, ele diminuiu o sítio. Então, o sítio não está mais praticamente daquela forma que estava para receber. E aí, o que acontece?
Vamos lá, botar para seguir o fluxo. Ó, agora nem chegar eu consigo chegar. Não consigo mais entrar na minha subunidade. Então, ó, acabou, não tem mais formação. Não tem formação de aminoácidos. E o que aconteceu aqui, então? Aconteceu o mecanismo dele. O que ele inibiu? Síntese de proteínas, síntese proteica bacteriana. Então, aminoglicosídeo, inibidor, né, de síntese proteica bacteriana. Especificamente, subunidade 30S leitora. Tá bom? Vamos passar agora para os próximos. Tá. E agora, gente, ó, já entramos em outra esfera. Vamos falar agora das gerações, praticamente, né, dos aminoglicosídeos. Né? Vou reprisar o que eu falei naquela vez aqui dos nomes aqui que podem estar com uma letrinha diferente por causa da IA. Quando ela gera a imagem, ela tem essa dificuldade de gerar da forma que a gente escreve, tá bom? Então, de primeira geração, nós temos a streptomicina, a neomicina e a caramicina, né, que eles têm um amplo espectro, né, contra micobactéria e tuberculose, né, enterobactéria, né, enfim. Na segunda geração, nós temos os mais potentes e menos tóxicos, né, a gentamicina, a tobramicina e a cisomicina, que eles vão pegar praticamente o espectro de gram negativas e gram positivas, lembrando, tá? Menos potente e menos tóxicos. Gentamicina. Normalmente gentamicina tem potencial, né, ototóxico e nefrotóxico, mais ou menos, mas ototóxico, né, ele é bem predominante, principalmente, né, nas fases iniciais ali do desenvolvimento, né, da criança, tá? Não sei, acho que ele tem uma atuação, se eu não me engano, eu posso estar enganado aqui, mas se eu não me engano, fiz um estudo, acho que tem uma relação com as células ciliadas, tá bom? Essa relação da gentamicina. E aí, né, na terceira geração, com amplo espectro e maior resistência a enzimas inativadoras, nós temos a micacina, né? Aí tem aqui, né, o seu amplo espectro contra essas bactérias. Na quarta geração, nós temos o representante mais raro, a plasmomicina. E é basicamente isso. O que a gente pode entender agora disso aqui? Voltando tudo, esmiuçando o conteúdo. Primeiro, inibidor, voltar de novo, desculpa estar falando isso, gente, eu quero botar isso na cabeça de vocês, senão vocês não entendem, porque a pessoa começa a ver muita informação e acaba confundindo. Vamos voltar do começo. Primeiro, inibidor de síntese de parede bacteriana. Quem? Vocês mesmos vão responder. Quem? Beta-lactâmico. Segundo que eu falei, inibidor de DNA girase e topoisomerase 4. Quem? Fluoroquinolona, DNA. Terceiro, aminoglicosídeo, inibidor de síntese proteica. Estratégia diferente. Bom, então guarda esse conceito, né? Praticamente os antibióticos, eu estou falando aqui o nome das classes, né? Autoexplicativo, então dá para vocês terem essa noção. E aí, gente, vamos lá pro próximo. Agora nós temos aqui o seguinte, vamos lá. Macrolídeos, tá bom? Os macrolídeos são antibióticos bacteriostáticos. Lembra que eu falei que bacteriostáticos podem ser bactericidas em alta concentração, porque se aumenta a concentração, você provavelmente vai levar ele a o maior, né, nível plasmático ali, você pode acabar causando um efeito bactericida. E inibe a síntese proteica bacteriana ao se ligar à subunidade 50S dos ribossomos. São especificamente úteis, né, contra bactérias gram-positivas e intracelulares, tá bom? Por que ele fala isso aqui, intracelulares? Eu gosto de esmiuçar o conteúdo porque cada palavra tem um significado. Quando eu falo bactéria intracelular, significa... Tem bactéria extracelular? Sim, tem bactéria que atua dentro da célula e tem bactéria que não atua dentro da célula, tá bom? É simples assim. Mas o conceito aqui dos macrolídeos, né, comparado ali com os aminoglicosídeos, é o seguinte. Lembra que aqui nos aminoglicosídeos a gente está falando da subunidade 30S? Agora mudou. Agora a subunidade 50S. Simples assim. Se uma fazia a leitura, agora eu estou na subunidade que monta.
É basicamente essa a diferença, não tem tanta pra onde correr, entendeu? Então já mostrei para vocês como funciona, deixa eu passar o vídeo aqui de novo, ó. Aquela formação, tá bom? Ó, sítio de saída, né, o sítio, né, praticamente de aminoácido, a formação, o acoplamento, né, da formimetionina. E aí o antibiótico também fazendo o seu papel. Ali, só que aqui tá na 30S, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui botando na 50S. Ó, aquela é 30S. Deixa eu ver se tem ele se ligando a 50. Aqui, ó. Agora eu vou pausar o vídeo aqui pra gente ver. Fechou? Olha que coisa linda. Pera aí. Aqui, ó. Quem é esse aqui? Eritromicina. Estrutura aqui da eritromicina, tá bom? Eritromicina, primeira geração, tá? Então, né, a eritromicina atuando aqui, ó. Olha a subunidade 50S sendo inibida. Entendeu? E aí, ó, uma vez que eu inibo essa subunidade, eu não deixo formilmetionina, né, que esse é aminoácido, né, que ele é usado para o início da síntese proteica, ele se desenvolver. É basicamente isso. O que mudou aqui foi praticamente o sítio. Uma estava no sítio da 30S, outra está no sítio aqui da 50S. Essa é a diferença do macrolídeo para o aminoglicosídeo, tá? E nos macrolídeos nós temos de primeira geração a eritromicina, a claritromicina, a azitromicina e de terceira geração, né, a teritromicina. Então esses são os medicamentos macrolídeos, inibidores de subunidade 50S. Tá bom, gente? Então, deixa eu puxar de novo aqui. Desculpa aqui tá empolgado em beber muita água, porque o meu vídeo é direto, eu não corto. Então vamos lá. Reprise rápida de novo. Inibidor de síntese parede bacteriana, né? Beta-lactâmico. DNA girase topoisomerase 4, fluoroquinolona. Aminoglicosídeos o quê? Inibidor de síntese proteica bacteriana. Subunidade 30S. Macrolídeos, inibidor, né, praticamente de subunidade de 30S também, síntese proteica. Aquela praticamente da subunidade que eu acabei de mencionar aqui da eritromicina. É aquela unidade que se liga com a 30S para formar a subunidade 70S. Tá bom? Fechamos aqui o balão no conceito. E agora, vamos lá, gente. Olha que coisa linda que eu preparei para vocês. Interativo, lindo, eu gosto disso. Tá? Os macrolídeos, né, são bacteriostáticos, né, como eu já mencionei, né, em altas concentrações podem ser bactericidas. Na primeira geração temos a eritromicina, na segunda geração nós temos a claritromicina e a azitromicina, na terceira geração a teritromicina. Agora, com relação ao espectro, né, o de primeira geração novamente tem um espectro contra gram positivas. A segunda, né, de segunda geração, ele tem contra gram positivas, gram negativas, né, e na terceira geração nós temos contra gram positivas atípicas e gram negativos. É basicamente isso. Vamos pular para o próximo. Agora eu fiz uma comparaçãozinha para vocês entenderem, né? Qual é a diferença entre o macrolídeo, que é a subunidade 50S, e o aminoglicosídeo 30S? Primeiro que você já vai me responder de cara. Alex, eu já aprendi a diferença entre o macrolídeo e o aminoglicosídeo. Você acabou de me falar. É a subunidade. Um está na 30S, que é o aminoglicosídeo, um está na 50S, que é o macrolídeo. Mas tem outras diferenças, sabe quais? Além do alvo ribossômico, né, que eu acabei de falar, de que o macrolídeo é 50S e o aminoglicosídeo é 30S, tem também o tipo da ligação. O tipo da ligação do macrolídeo é reversível, né? Então, ou seja, aquele antibiótico ele vai se ligar lá no sítio, vai permanecer durante um tempo, ele não vai morrer ali com a enzima, ali com o produto ali, ele vai se desprender. Vai se desprender e aí a bactéria pode ganhar uma certa força com relação a isso, entendeu? Dependendo do tempo ali, enfim, se você não ficar reforçando. Por isso que você não pode deixar de fazer antibiótico, tá bom? Fazer o esquema, tem que fazer o esquema completo, tá bom? Mas o alvo da 50S é praticamente eu ganhar com o meu organismo. Então eu tô tentando destruir aquele processo ali, meu corpo está tentando combater, estou dando força para o meu corpo combater, né? E aí se eu fizer uma estratégia errada, por exemplo, se eu pego com o macrolídeo e jogo
um corticoide que baixa a minha imunidade, pode ser um tiro no pé, entendeu? Porque eu estou baixando o que deveria estar me ajudando, tá bom? E aí eu vou ter que usar praticamente nesses casos, uma droga que age de forma sinérgica ali para poder atuar, né, nesse tipo de bactéria. Voltando aqui ao conceito de amiloglicosídeo, ele se liga de forma irreversível. Alex, o que é uma ligação reversível? O que é uma ligação irreversível? Você falou pra caramba, irreversível, mas eu ainda não entendi. Vamos fazer uma explicação aqui rápida, simples assim. Ligação irreversível. Para você que é farmacêutico, você que é estudante. Você tem por exemplo, uma enzima, tá? Você tem ali uma enzima. Dentro da enzima você tem sítios, como eu expliquei ali, sítio ativo. Quando uma molécula ela se liga a um determinado sítio, isso é grosso modo falando, tá? Você se liga a ela e impede que outra molécula se ligue, porque já tem aquele espaço ocupado. Essa ligação ela pode ser uma ligação covalente, forte, que você seja difícil de desprender, né? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Juntei. Difícil de desprender, ligação forte, covalente. Ou aquela mesma molécula pode se ligar com aquela enzima ali, e aí ela vai ficar, ó, durante um tempo e depois ela soltou, se desprendeu. E aí aquela enzima ela continua fazendo o seu papel ali, e aí aquela tipo de outra molécula que você não queria que ocupasse o sítio, ela vai e ocupa de novo. Tá bom? É basicamente isso, uma diferençazinha assim básica. E aí, gente, desculpa cortar os conceitos aqui, tá bom, gente? Porque eu já vou entrando em outras coisas para vocês entenderem. O efeito principal é a inibição, né, da elongação peptídica. Então, no macrolídeo, lembra lá da formimetionina? Ela que forma aquela elongação peptídica, não vai formar mais. E no aminoglicosídeo, eu só estou na leitura. O erro da leitura ali praticamente estou no sítio de leitura, que é 30S. Então, não vou fazer a leitura. Uma não vai fazer a leitura, né, que é o aminoglicosídeo, e a outra não vai fazer a elongação peptídica. É basicamente isso. E um efeito de um é o quê? Vocês me vão responder. Quem mata é bactericida ou bacteriostático? Bacteriostático nem sempre vai matar. Agora o bactericida, ele mata, tá bom? E é basicamente essa diferença entre os dois. Eu coloquei aqui também, gente, ó, um tipo de resistência aos macrolídeos, tá? Desculpa esses dois T's aqui, porque foi gerado por IA, como eu já expliquei milhares de vezes. Eles geram com essas falhas assim, mas não considera isso, tá bom? As resistências, né, podem ser por metilação do RNA, na solubilidade 23S. Pode ser também por bomba de fluxo, né, por enzimas ou por ligação reversíveis, uma maneira de criar-se a resistência, né, porque você se liga ali e aí você se desprende. Acaba que, se você não eliminar aquela bactéria, ela pode ganhar força, porque ela já praticamente decodificou, né, aquele tipo de antibiótico. Por enzimas, como eu já expliquei, existem enzimas que destroem, né, que se ligam, né, as estruturas de antibióticos, causando praticamente a sua destruição. E também tem bombas de fluxo. Bombas de fluxo praticamente são proteínas que vão transportar ele de volta, entendeu? Para fora, tá? Então, uma estratégia da bactéria também de poder fazer essa resistência. E agora, gente, para finalizar a nossa primeira parte, a palavra é gratidão. Gente, muito obrigado por tudo. Eu estou aqui 4 horas da manhã gravando um conteúdo que eu trabalhei muito em cima deles para poder trazer o melhor conteúdo para vocês. A palavra é gratidão. Nós vamos falar na segunda parte sobre as sulfonamidas, que são os inibidores, né, de síntese de ácido fólico das bactérias. A síntese do PABA ali, né, praticamente. Vocês vão falar, ouvi falar muito em concurso. Ouvi falar muito. Tá? Eu vou falar do sulfonamidas no próximo parte do nosso vídeo. E a palavra é gratidão. Gratidão a você que esteve conosco até agora, que pôde aprender um pouco mais sobre os antibióticos. Eu busquei usar o melhor conteúdo possível, ilustração, fiz você entrar dentro da bactéria, fiz você entender como funciona. Então, reprise esse vídeo. Vale a pena, pausa o vídeo e vai ouvindo as partes que você vai entender de uma forma bem detalhada. Então, gente,
eu espero que eu tenha contribuído de uma forma muito significativa para o seu conhecimento profissional. Tem gente que tem dificuldade de entender, realmente, farmacologia não é fácil. Falar sobre bactéria, funcionamento, metabolismo bacteriano, estrutura, característica da bactéria não é fácil. E eu fiz o seguinte, eu pensei, poxa, eu quero trazer o melhor, vamos fazer ele entender como está surgindo a bactéria, vamos fazer ele entender como, né, os processos eles se correlacionam. Então, se eu puder resumir isso tudo rápido aqui para você. Eu falei sobre beta-lactâmicos, que são os inibidores de síntese de paredes bacterianas, que são compostos pelas penicilinas, as cefalosporinas, os carbapenêmicos, os monobactâmicos. Nós falamos depois na segunda fase, né, que são os inibidores de DNA gerase, topoisomerase 4, que são das classes dos fluoquinolonas, né, os floxacinos, ciprofloxacino, nofloxacino, levofloxacino. Depois nós descemos e começamos a falar dos macrolídeos. Desculpa, macrolídeos não, dos aminoglicosídeos, que são os inibidores de subunidade 30S ribossomal, né, que é aquela subunidade formadora da leitura do mRNA. E aí, né, falamos também depois das características dos macrolídeos, que são inibidores da subunidade 50S, que é aquela praticamente da formadora do aminoácido. Então, né, o conteúdo foi um conteúdo muito intuitivo, feito de elementos visuais. Gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito no meu canal, que recebeu esse conteúdo gratuito de uma forma muito, né, amorosa, quer dizer assim, porque eu faço muito mais para que você tenha o seu conhecimento, mesmo que tenha outros conteúdos no YouTube, que tem vários, mas esse aqui foi exclusivo. Dessa forma que foi feito aqui, é muito difícil você ver, tá bom? Muitos conteúdos eles fazem só de uma parte ou de outra, assim, bem pequenininha, só fala sobre um beta-lactâmico, enfim, e eu procurei sintetizar um melhor para você, tá bom? Então não deixe de se inscrever no nosso canal, acionar as notificações e deixar o seu like. Pessoal, muito obrigado mais uma vez por tudo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tudo de bom, gente!